A vinda do Filho do Homem. Por Som Cruz, assim creio. Poucos textos geram tanta discussão quanto Mateus 10:23 e Mateus 16:28. Muitos entendem que Jesus estaria afirmando que sua segunda vinda aconteceria ainda no primeiro século, antes da morte de alguns discípulos, chegando até mesmo a relacionar essas passagens com a destruição de Jerusalém em 70 depois de Cristo. Mas será que era isso mesmo que Jesus queria dizer? Neste estudo, vamos deixar que a própria Bíblia responda essa pergunta. Antes de tudo, é importante observar que Mateus frequentemente organiza os ensinamentos de Jesus por assunto, e não necessariamente em uma sequência cronológica rígida. Em um mesmo discurso, Jesus pode iniciar tratando de acontecimentos imediatos e, em seguida, falar de fatos que ocorreriam anos depois. O mesmo acontece no sermão profético, em Mateus 24, onde Jesus alterna entre a destruição de Jerusalém e acontecimentos relacionados ao fim dos tempos. Em Mateus 10, encontramos esse mesmo padrão. Nos versículos 5 a 15, Jesus trata da missão em Israel, iniciando pelas ovelhas perdidas do norte. A partir do versículo 16, Jesus passa a falar de perseguições que seus discípulos enfrentariam no futuro. Ele menciona prisões, governadores e reis, acontecimentos que se cumpriram principalmente depois de Pentecostes, como registrado no livro de Atos. Entretanto, antes de concluir esse pensamento, Jesus volta e faz uma declaração com cumprimento mais imediato relacionado à transfiguração. Não acabareis de percorrer as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. Esse versículo sempre despertou debates. E quando chegamos ao capítulo 16, encontramos uma declaração muito semelhante. Jesus afirma: em verdade vos digo que alguns dos que aqui estão não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Mateus 16:28. Observe que ambas as passagens possuem a mesma estrutura. Em Mateus 10 existe um limite temporal. Não acabareis. Em Mateus 16 também existe um limite temporal. Alguns não morrerão até. Ambos anunciam uma manifestação do Filho do Homem condicionada a um prazo. E o mais interessante é que Mateus não muda de assunto. Ele apenas registra. 6 dias depois, tomou Jesus consigo Pedro, Tiago e João. Mateus 17:1. Então acontece a transfiguração. Jesus manifesta sua glória diante daqueles 3 discípulos. Seu rosto resplandece como o sol. Suas vestes tornam-se brancas como a luz. Pedro, Tiago e João contemplam antecipadamente a majestade do reino. É exatamente aqui que entra, na minha opinião, o argumento mais forte de todo esse estudo. Décadas mais tarde, o próprio apóstolo Pedro relembra esse acontecimento. Ele escreve: porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. 2 Pedro 1:16. Pedro não fala da transfiguração como um simples milagre. Ele afirma que ali eles testemunharam a vinda e a majestade de Cristo. Logo em seguida, explica que isso aconteceu quando estavam no Monte Santo. Ou seja, o próprio Pedro relaciona diretamente a transfiguração com essa manifestação da glória do Filho do Homem. Essa ligação é explícita e extremamente difícil de ignorar. É importante esclarecer que não estou afirmando que toda referência à vinda do Filho do Homem seja uma referência à transfiguração. As Escrituras falam claramente de uma segunda vinda futura e gloriosa.
O que estou dizendo é que Mateus 10:23 e Mateus 16:28 possuem características próprias que as diferenciam das demais passagens sobre a volta de Cristo. Existe um limite de tempo nas duas declarações. Em Mateus 10, não acabareis. Em Mateus 16, alguns não morrerão até. Esses limites encontram um cumprimento natural na transfiguração. Além disso, interpretar Mateus 10:23 como sendo a segunda vinda cria uma dificuldade com o restante do próprio Evangelho. Antes da ressurreição, Jesus restringe aquela missão às cidades de Israel. Depois da ressurreição, porém, tudo muda. Ele declara: Ide e fazei discípulos de todas as nações. Mateus 28:19. A missão deixa de estar limitada a Israel e passa a alcançar o mundo inteiro. Logo, se Mateus 10:23 estivesse falando da segunda vinda, a expressão "não acabareis de percorrer as cidades de Israel" perderia seu sentido natural dentro do próprio Evangelho. O mesmo acontece com Mateus 16:28. Jesus não afirmou que todos os presentes permaneceriam vivos. Disse apenas que alguns não morreriam antes de ver aquela manifestação. Isso se harmoniza perfeitamente com a transfiguração. Apenas Pedro, Tiago e João contemplaram aquela glória. Depois disso, viveram seus ministérios normalmente e, mais tarde, morreram como os demais discípulos. Na segunda vinda, porém, o cenário é completamente diferente. Segundo Tessalonicenses 4:16-17, os mortos ressuscitarão. Os salvos vivos serão transformados e todos viverão eternamente com Cristo. Não se trata apenas de permanecer vivo até ver o Senhor. Trata-se de vê-lo, ser transformado e nunca mais experimentar a morte. Existe ainda outro detalhe importante. Se Jesus estivesse dizendo em Mateus 10 que sua segunda vinda ocorreria antes de terminarem aquela missão em Israel, porque depois da ressurreição enviaria os discípulos para todas as nações. E porque, pouco antes de subir aos céus, faria a promessa: Voltarei e vos receberei para mim mesmo. João 14:3. Os próprios anjos reforçam essa esperança em Atos 1:11, afirmando que Jesus voltará da mesma maneira como foi visto subir ao céu. Mais tarde, já depois da destruição de Jerusalém, foi escrito o livro de Apocalipse, que continua registrando essa promessa. Jesus declara: Certamente cedo venho. Apocalipse 22:20. Se a segunda vinda já tivesse ocorrido em 70, essa promessa perderia completamente seu sentido. Alguns argumentam que a promessa parece demorada. Entretanto, vale lembrar que Deus prometeu enviar o Messias aproximadamente 4.000 anos antes de sua primeira vinda. A demora aparente não impediu que essa promessa fosse cumprida exatamente como Deus havia determinado. Da mesma forma, já se passaram cerca de 2.000 anos desde que Cristo prometeu voltar. Isso não significa que sua promessa tenha falhado. Como escreveu Pedro: O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. 2 Pedro 3:9. A demora aparente jamais anulou uma promessa de Deus. Não anulou a primeira. Também não anulará a segunda. Por isso, o conjunto das evidências favorece compreender que Mateus 10:23 e Mateus 16:28 apontam para a transfiguração como uma antecipação da glória futura de Cristo, enquanto a segunda vinda permanece um acontecimento ainda aguardado pela Igreja. A transfiguração foi um vislumbre do reino. A segunda vinda será o cumprimento definitivo dessa glória, quando Cristo ressuscitará os mortos, transformará os vivos e reunirá para sempre o seu povo. Ora vem, Senhor Jesus. Apocalipse 22:20.